Universidade Federal da Paraíba, Centro de Biotecnologia, CBiotec. Disciplina Química Orgânica 2, docente Luiz César Rodrigues, discente Rafael Ambrosio Bezerra. Então eu vou fazer uma pequena introdução sobre as reatividades relativas dos ácidos carboxílicos e os seus respectivos derivados, tá? É apenas uma introdução, visto que é um assunto de natureza até que pequena. Então, vamos fazer apenas uma pequena nota sobre as reatividades relativas aos ácidos carboxílicos e seus respectivos derivados, né? Então, nós vimos em estudos anteriores, né, que somente duas etapas em uma reação de substituição nucleofílica acíclica temos a formação e o colapso do intermediário tetaédrico. Quanto mais fraca for uma base ligada ao grupo acilo, mais facilmente ocorrem as duas etapas da reação, né? Então, em outras palavras, a reatividade dos derivados do ácido carboxílico depende da basicidade do substituinte ligado ao grupo acila. Quanto menos a basicidade do substituinte, maior a reatividade do derivado do ácido carboxílico. Eu vou repetir. A reatividade do derivado de ácido carboxílico depende da basicidade do substituinte ligado ao grupo acila. Quanto menor a basicidade do substituinte, maior a reatividade do derivado de ácido carboxílico. Então, nós temos aí a basicidade relativa do grupo de saída. Do lado esquerdo, nós temos as bases mais fracas. Do lado direito, nós temos as bases mais fortes, né? Começando pelo Cl, depois nós vamos ter um grupo, o OH e o NH. Tendo desse jeito, podemos ver que o NH2 é a base mais forte das bases relativas do grupo de saída, né? Com isso, nós vamos ter também, tá, a reatividade relativa dos derivados do ácido carboxílico, onde a gente vê que do lado esquerdo nós vamos ter os mais reativos e do lado direito os menos reativos. Então, a gente pode ver que o cloreto de acila é mais reativo do que o anidrido de ácido, que é mais reativo do que o éster, tão quanto o ácido carboxílico, e que é mais reativo do que uma amida, né? Então, nós podemos chegar ao seguinte ponto, ao seguinte quesito. Como fazemos para que ocorra mais facilmente essa primeira de duas etapas da reação de substituição nucleofílica em um grupo acilo que tenha ligado a ele uma base fraca, como mostrado, né? Bem, primeiro, uma base mais fraca é a base mais eletronegativa, tá? Então, logo tem mais capacidade de acomodar a sua carga negativa, né? Porque se ela é uma base mais fraca, ela vai ser mais eletronegativa e vai ter mais capacidade de acomodar a sua carga eletronegativa. Assim, presta atenção nesse ponto. Assim, bases fracas são melhores grupos indutivamente retiradores de elétrons do carbono carbonílico. Então, presta atenção que mais para frente a gente vai ter o exemplo com a amida, né? E a gente vai ver justamente isso, que a base mais fraca, tá? São melhores grupos indutivamente retiradores de elétrons do carbono carbonílico. Grupos retiradores de elétrons aumentam a suscetibilidade a ataques nucleofílicos em carbono carbonílico, tá? Então, no exemplo da amida que nós vamos fazer, nós temos a amida, como na figura aí mostrada, e ela vai estar fazendo o papel do Y, tá? O NH2 vai estar fazendo o papel do Y. Então, nós temos que o retirador de elétron por indução
nesse caso o NH2, aumenta a eletrofilicidade do carbono carbonílico. O que isso quer dizer? Quer dizer que o carbono vai ficar com um polo levemente mais positivo e o oxigênio da dupla vai ficar com um ponto relativamente menos, com teor mais negativo. É interessante prestar atenção nesse grupo, né, de reatividades relativas dos derivados do ácido carboxílico, porque mais para frente a gente vai ter justamente essa relação entre os mais reativos, que desde o cloreto de acila, ao menos reativo, que é, no caso, a amida. Guarda bem a imagem da amida, tá? Porque, segundo o que nós vamos ter em mente, quanto mais fraca for a base, né, no caso o NH2 da amida, menor será a sua contribuição na ressonância ao híbrido de ressonância, com carga positiva no NH2, no caso da amida. Então, o que a gente está querendo mostrar é justamente isso. Ó. Isso é uma fórmula geral, mas no caso específico que a gente está trabalhando é a amida. Então, aqui nós temos que, quando a gente faz essa análise, nós vemos que há formas na ressonância dos ácidos carboxílicos ou derivados dos ácidos carboxílicos seguem basicamente a mesma regra, a mesma ideia, por assim dizer, né? Então, quanto menos estabilizado for o ácido carboxílico, pela deslocalização dos elétrons, mais reativo ela vai ser. Mas menos estabilizado, né, mais reativo ela é, tá? Então, a gente tem aqui que é justamente quando a gente vai fazer essa análise, né, quanto mais fraca for a base, mais facilmente ela será eliminada. É um pouco louco, por isso que eu até deixei anotado, que é um pouco, vamos dizer assim, contraditório, né? Quanto mais fraca for a base, mais facilmente ela será eliminada. Ou seja, uma base muito forte, ela vai ter uma dificuldade, ela vai ter uma resistência a ser eliminada, né? E essa base fraca ligada ao grupo acila, né, seria o carbono ORZ. Uma base fraca ligada a esse grupo fará com que a segunda etapa da reação de substituição nucleofílica ao grupo acila seja mais fácil. Por quê? Porque bases fracas são bases mais fáceis de serem eliminadas quando o intermediário tetraédrico colapsa. Então, nós temos que ter isso em mente, porque isso vai ser um fator relevante dentro da reação, né? Mais para frente, que nós talvez não vamos ter assim uma imagem mais nítida. Então, quando a gente vai começar a reação, se a gente puder escolher, né, qual o derivado escolher, temos que ter em mente em escolher o derivado que seja de caráter básico mais fraco, para que na hora de fazer a reação ele seja eliminado mais rapidamente, né? Nós vimos, né, quando a gente estudou química orgânica, que as reações de substituição nucleofílica ao grupo acila, que é esse o caso, o nucleófilo que forma o intermediário tetraédrico deve ser uma base forte, uma base mais forte do que a base que estava presente no grupo acila, que a gente é um pouco óbvio que senão não vai existir essa troca. Isso significa que um derivado, que é o caso do que nós estamos vendo, um derivado do ácido carboxílico, pode ser convertido em um derivado de ácido carboxílico menos reativo, mas não em outro mais reativo, justamente porque senão não vai haver a troca, né? Então, lembra daquela lista que ele estava mostrando lá? Então, a gente tem que o cloreto de acila, ele pode ser convertido em um anidrido, pode ser convertido em uma amina, porque é um íon carboxílico, é uma base muito mais forte do que um íon de cloreto, né? Então, uma amida é muito mais forte do que um íon de cloreto. Então, a gente pode seguir essa linha descendo, né? Nós podemos seguir a linha de que
Um derivado de ácido carboxílico pode ser convertido em um menos reativo, mas a gente não pode fazer o contrário. Mas por quê? Porque numa substituição nucleofílica ao grupo acila, esse grupo eletrofílico que está neste grupo, o nucleófilo que forma o intermediário tetaédrico deve ser uma base mais forte do que a base que estava presente, simplesmente pelo fato de que senão não vai existir a troca, né? Não vai existir a reação em si. Então, se a gente pode fazer um gráfico, né, mostrando que o cloreto de acila é mais fácil convertido, né? Ele vai ser convertido em um íon de carboxilato, vai ser convertido no anidrido e que não vai ter problema, e a gente ainda fica com a liberdade tanto na hora de escolher a base quanto nesse momento de conversão entre um ponto ou outro. Então, um derivado de ácido carboxílico pode sofrer uma reação nucleofílica acílica, desde que o novo grupo adicionado para formar o intermediário tetraédrico não seja uma base mais fraca que o grupo ligado ao grupo acila no reagente. É justamente quando a gente está vendo, né, se tu tinha um Cl, por exemplo, antes numa reação, e tu tem um anidrido, né, por ele ser de uma reatividade maior, não vai existir essa reação, porque o anidrido é mais reagente do que o íon de cloreto. Então, se fosse o contrário, existiria, mas por ser assim, um anidrido, portanto, não pode ser convertido em um cloreto de acila, porque o íon cloreto é uma base mais fraca que um íon de carboxilato. Então, temos que ficar cientes a esse ponto. Então, basicamente, era isso que eu queria falar sobre as reatividades relativas dos ácidos carboxílicos. Só fazendo um pequeno ponto, né, de revisão. A gente viu que a substituição nucleofílica acílica, ela é constituída em formação e colapso do intermediário tetraédrico. Então, quanto mais fraca for uma base ligada ao grupo acila, mais facilmente vai ocorrer as duas etapas das reações, né? Nós vimos a basicidade relativa dos grupos de saída, começando pelo Cl, sendo uma base mais fraca, né? E temos o NH2 por ser uma base muito mais forte. Podemos assim ver, o NH2 vai reagir com qualquer derivado por ser a base mais forte. Com isso, nós vimos as reatividades relativas dos derivados do ácido carboxílico, né, começando do cloreto de acila, que é o mais reativo, e a amida sendo menos reativa, né? E fizemos essa nota de que as bases fracas são melhores grupos indutivamente retirados do elétron do carbono carbonílico. Por quê? Porque, como por exemplo a gente deu o caso da amida, o retirador de elétron por indução, no caso o NH2 da amida, aumenta a eletrofilicidade do carbono carbonílico, fazendo com que o carbono fique com um polo mais positivo e o oxigênio da amida fique com um caráter mais negativo. Tá? Vimos também que quanto mais fraca for a basicidade do Y, no caso da amida, do NH2, menor será sua contribuição na ressonância ao híbrido de ressonância com carga positiva do NH2, no caso do Y. No caso do NH2, da amida, fazendo papel do Y. Quanto menos estabilizado for esse ácido carboxílico pela deslocalização dos elétrons, mais reativo ele será, né? Então, nós vamos ter que, na forma de ressonância do ácido carboxílico, os derivados do ácido carboxílico, isso acontece, isso é uma verdade. Então, uma base fraca ligada ao grupo acila também fará com que a segunda etapa da reação seja mais fácil, que é justamente o que nós temos, né, de saber que esse Y saindo de uma forma mais rápida
é possível que a reação ocorra de uma forma mais rápida. E por fim, nós vimos que isso de fato significa que um derivado de ácido carboxílico pode ser convertido em um derivado de ácido carboxílico menos reativo, né? Mas não pode ser o contrário. Então, nós podemos pegar um cloreto de acilo e converter no adrinidito de acilo, podemos converter num éster, mas não podemos pegar um éster e converter num cloreto de acila, pois o íon do cloreto é uma base bem mais fraca e isso não vai de fato ocorrer. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima.